Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vitória de olho em um atacante aí do futebol chileno. Será que poderia ser uma boa alternativa para 2026? E também sobre o Alejandro, será que ele poderia retornar ao Brasil depois de não estar sendo muito aproveitado lá no futebol russo, onde teve um investimento bem alto, né? E nos últimos 8 meses o atacante não tem conseguido jogar, além também de atualizações no mercado de transferências, o David aí junto em negociações com o Vasco, em relação também a alguns atletas que estão no Fortaleza que foram especulados recentemente no Leão. Vou trazer todos os detalhes para vocês no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art of Foot, contei com sua ajuda para chegarmos a essa próxima meta de 72 mil inscritos. Lembrando, voltamos a trazer alguns vídeos aqui do Vitória. Muito obrigado aí a todo mundo que curtiu, comentou aqui os últimos. O YouTube voltou, né, a entregar e ajuda bastante, porque o YouTube não estava entregando, então quando a gente postava os vídeos não ia muito bem. Aí agora os vídeos tendo uma sequência melhor, né, a gente vai trazer sem dúvidas mais atualizações, ainda mais nessa reta final, né, de janela de transferências, com muitos nomes sendo especulados até aqui. Bora comentar aqui primeiramente sobre o David, que o jogador então não deve vir, pelo menos nesses moldes que o Vitória tenta, que seria justamente o empréstimo do jogador de 30 anos, que vale lembrar, tem contrato até o fim de 2028 e o Vitória querendo um empréstimo sem compensação financeira deve dificultar o acordo, até porque o Vasco pagou, né, pouco mais de 8 milhões de reais na sua contratação, para pensar numa venda agora somente se fosse algo indefinitivo de fato, né, um valor próximo do que o Eric vinha sendo especulado junto ao São Paulo. Lembrando, nessa atual temporada ele até fez um jogo como titular, no empate em 0-0 contra o Nova Iguaçu, nesse último domingo. O Fernando Diniz aí, deu uma chance para ele na estreia, somente 1 minuto, e agora contra o Nova Iguaçu, jogando 66 minutos, sendo titular, apesar de não ter feito um grande jogo, né? Eu acho que poderia ser uma boa, até pela identificação que ele tem, é revelado na base do clube. Em 2017 foi muito bem, 11 gols e mais 6 assistências em 63 partidas. Foi vendido depois ao Cruzeiro, né, por mais de 10, 12 milhões de reais e acabou tendo muitos altos e baixos. Foi bem pelo Fortaleza, viveu uma fase boa até também no Vasco no ano passado, mas já tem ali desde agosto para cá, justamente depois da chegada do Fernando Diniz, ele sendo mais um reserva de fato do que um protagonista. Vamos esperar, pode ser que daqui para o final desse mês, né, o Vasco aceite, por exemplo, um valor mais baixo para uma compra em definitivo, porque até se ele estiver sendo muito utilizado, para você conseguir repor um jogador pelo menos de velocidade, um 12º atleta como ele tem sido, não é tão fácil, mas qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E outro também, né, é o zagueiro, que é o Lucas Freitas. Eu vou deixar essa matéria aqui do Antenados no Futebol, tá aqui, ó. Vasco negocia saída de Freitas para o Vitória e o jogador, diferentemente do David, né, está fora dos planos do Fernando Diniz. Lembrando que ele chega, né, no ano passado para ser o titular, não vai muito bem. O Vasco, depois da chegada do Cuesta, que consegue consertar um pouco a sua defesa. Ele até jogou 45 minutos finais contra o Nova Iguaçu, que o Vasco foi mais com um time alternativo. Pelo Vasco em 2025, 37 jogos, 1 gol e 1 assistência. A matéria aqui não fala sobre valores, né? Mas aqui, ó, teria a transferência do jogador, pelo visto, em definitivo. Talvez com o Vasco mantendo um percentual e tal, até porque é um jogador que só tem 24 anos, bem parecido com o Wagner Leonardo em algumas características. E também quando ele chega, né, o Wagner Leonardo, com muitos altos e baixos, uma certa desconfiança, e acabou virando, né, o ídolo da torcida. Então vamos esperar, acho que é um jogador que tem um bom potencial. Lembrando que ele já havia feito uma boa Série A pelo Juventude em 2024, pela Chapecoense também jogou 23 partidas em 2023 e surge muito bem, né? Passa tanto na base do Flamengo e do Palmeiras nesses últimos anos, os clubes que mais revelaram atletas no Brasil. Então vamos combinar, ruim o cara não é, né? Porque os maiores clubes aqui do Brasil de base já viam um potencial nele, passou também rapidamente no Moreirense, no profissional, e no Valladolid, na base no profissional também, na época quando o Valladolid ainda era do Ronaldo Fenômeno. Eu acho uma boa aposta, vai chegar, vai ser titular absoluto, é a solução para a zaga, um jogador que estava sendo reserva no Vasco? Não, mas para complemento de elenco, e até pela idade, né, você projetar um potencial bacana aí no Lucas Freitas, eu acho que pode sim ser uma boa alternativa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um aqui também é em relação ao Emmanuel Martinez, né? Sem novidades em relação ao futuro do jogador, que foi comprado pelo Fortaleza por quase 10 milhões de reais. As especulações mais recentes é de que apareceu alguns times da Argentina disposto, né, a contratá-lo somente pelo empréstimo, porém o Fortaleza, apesar de ter colocado ele na lista de negociáveis, só vai aceitar nesse primeiro momento, né, as propostas, vai ouvir mais atenção as que foram para compra em definitivo, porque empréstimos certamente devem ter alguns outros clubes interessados.
chegou no Fortaleza em 2024, somou, né, no total pouco mais de 56 partidas, 2 gols e 5 assistências, teve alguns problemas físicos e até com o técnico Vojvoda também em um período não foi muito utilizado, com o Palermo ficou revezando, né, entre titular e reserva. Eu gosto, eu acho que ele fez uma boa Série A pelo América e Sul-Americana em 2023, ele foi o segundo jogador com mais desarmes, né, no campeonato naquela ocasião, e já vinha de uma fase boa também no Equador, no Barcelona, né, onde jogou muito tempo Libertadores e tal, volante argentino bem interessante. Se, por exemplo, tanto ele quanto o David, né, tiverem que ser comprados, eu acho difícil no Vitória, nesse momento, tirar, vamos supor, era 2 nomes que o clube esperava, uma contratação por empréstimo, né, vamos colocar 500 mil de salário para cada, pagando uma parte relevante. E aí, do nada, você vai ter que pagar 8 milhões no David, 10 milhões no Emmanuel Martinez, ou, no melhor dos cenários, 6 milhões em um e mais 6 em outro, já dificulta imaginar as contratações. Fora que isso aqui é só para um dos setores, né, não seria todos os alvos ainda que foram especulados. Enfim, pode deixar a sua opinião sobre esses nomes, pelo menos nessa manhã da segunda-feira, né, o Lucas Freitas é o que tem uma conversa mais avançada no momento. Deixa eu tomar uma água aqui e vamos falar sobre esse chileno, né, que é o Víctor Dávila. Ele pertence ao América do México, realmente não está conseguindo ser uma peça muito importante, apesar de que nesse último domingo foi titular contra o Pachuca e jogou, né, 74 minutos, mas não é uma coisa comum. Para você ter uma ideia, o último jogo dele titular foi no final de outubro, então ele só jogou ontem, muito mais por uma ocasião de fato do que vai voltar a ser titular. Ele é canhoto, segundo atacante chileno, que desde quando chegou no América do México tem aí 10 gols marcados em um pouco mais de 50 jogos. De acordo com algumas matérias, o clube teria interesse de um empréstimo para ele jogar mais, o que eu acho um pouco difícil de imaginar. Vale lembrar também aqui que tem um efeito, né, dominó aqui, que ele foi vendido do CSKA Moscou e bem na época o Alejandro chegou saindo do Vitória indo para o CSKA Moscou para substituir o centroavante chileno, tá? Então, lá na Rússia ele não conseguiu ir muito bem também, foram apenas 6 gols e 6 assistências em 38 jogos, números em média parecida com o que ele tem tido no América do México nesse primeiro momento. Foi para a Rússia por quase 10 milhões de euros, depois de ter se destacado no León, e aí voltou para o América por 7 milhões e meio de reais, de euros, né, melhor dizendo, o que, igual eu falei para vocês, não acredito muito que o clube aceitaria emprestado e tudo mais, até porque nesses últimos um ano ele se desvalorizou, mas ainda assim, em vários outros portais tem falado que ele vale 5 milhões de euros, era um valor mínimo para pensar numa venda, ou seja, 30 milhões de reais. O América é um time com muito dinheiro também lá do México, né? Então não vai ter necessidade de ficar vendendo jogador desesperado ou algo assim. Ele tem uma identificação grande já no México, porque ele passou no Necaxa, chegou no Pachuca em 2018, caramba, foi um investimento de 10 milhões de euros, cara, em 2018, quase 11 milhões. Ele não vai muito bem no Pachuca, depois é comprado pelo León por 4 milhões e meio de euros e aí sim depois vendido por 10, né, no futebol russo, onde não conseguiu se adaptar. É titular da seleção chilena, né, apesar da seleção do Chile não viver uma fase muito boa. Lembrando que ele está indo para os últimos 1 ano e meio de contrato, vai até junho de 2027. Porém, se o América não vende ele esse ano, em janeiro ele já pode sair de graça, né, janeiro do ano que vem, e você perdeu um investimento bem alto. Enfim, vamos esperar, porque é uma situação bem parecida com o Emmanuel Martinez, com o David. Se fosse um empréstimo, tudo bem, acho que é viável de imaginar. Salário bem alto, deve ter uma concorrência forte, mas agora se for uma compra em definitivo, eu acho bem difícil. Talvez pode ser um empresário colocando ele, né, para ser especulado aí em outros clubes. Situação parecida também com o Alejandro, que lá na Rússia, o último jogo dele foi em dezembro agora, no final, porque teve uma pausa também na Rússia, mas ele está sendo muito mais reserva. Vamos esperar, porque como ele ainda não completou um ano, eu acho que o CSKA não deve estar tão interessado em já se desfazer do jogador ou aceitar um empréstimo, que pode fazer com que ele se valorize, né? O Red Bull também ficou um tempo entre altos e baixos, foi emprestado por Vitória, foi o artilheiro do Brasileirão e depois conseguiu uma grande venda. Ele acabou de chegar também por 4 milhões e 200 mil euros, uma parte, né, da venda, inclusive do Víctor Dávila, foi utilizado, né, nessa compra. O chileno foi por 7 milhões e meio e o CSKA pagou 4 milhões no Alejandro junto ao Bragantino. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, vai estar outras sugestões de conteúdos para vocês e nos vemos numa próxima. Valeu?